Estamos aqui retomando as nossas lives no nosso canal. A gente ficou um período aí sem estar aqui trazendo novos conteúdos para vocês. E agora, na virada do ano, eu resolvi voltar, retomar, né, os nossos vídeos tradicionais ao longo da semana e também as nossas lives, esse momento nosso de interação aqui ao vivo com vocês. E eu separei aqui esse sábado de manhã para a gente estar conversando de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais informal mesmo, sobre um dos conteúdos que eu acho mais relevantes para você neste momento. Na semana que vem, a primeira semana de fevereiro, é considerada a semana mais importante de um gestor. Pensa aqui comigo. Você está lá, virou o ano cheio de energia, cheio de planejamentos, ideias, metas, novos desafios, né? Uma série de esperança mesmo, de querer realizar as coisas. Mas aí, ao longo do mês de janeiro, talvez as coisas não andaram como você estava esperando, talvez os desafios se mostraram maiores do que você estava na verdade, ali junto com a equipe planejando e pensando em acontecer. E agora, nesta primeira semana de fevereiro, é onde a realidade bate à sua porta, né? É onde que os resultados desse primeiro mês do ano já começam a aparecer. Então, as áreas vão lá consolidando, né, os resultados de vendas, o lucro da empresa, os indicadores da operação. E nesta primeira semana, essa semana que vai começar agora, é onde bate a realidade. É onde que, na verdade, vem a vida e fala assim, opa, peraí, lá no planejamento é tudo lindo, mas aqui na vida real, na prática, as coisas talvez não são tão fáceis assim. Então, esta próxima semana, que vai começar agora, segunda-feira, é a semana mais importante, é a melhor semana dos gestores, porque é o momento em que você vai encarar de frente a realidade dos resultados, a realidade das ações, e você não pode desanimar, você não pode deixar se abater em relação a isso. Então, por isso, eu tirei aqui, eu estava meditando um pouco sobre isso agora de manhã e resolvi vir aqui no escritório e a gente gravar essa live, falar isso com vocês, porque é importante, é relevante demais para a gente deixar passar essa oportunidade de você avaliar seus resultados, de você dar esse segundo grau de energia aí na sua equipe e manter todo aquele desejo, aquela esperança ao longo do ano aí na sua área de trabalho. Perfeito? Então, nesta semana, que talvez aquele encanto de planejamento começa a se quebrar, é hora da gente estar agindo por aí, certo? Me digam aqui, ó, por exemplo, tem áreas agora, principalmente a área de vendas, que é uma área muito fácil, né, da gente já ver o resultado de um mês para o outro. Tem áreas que os resultados já começam a aparecer agora, né? E a gente, muitas vezes, naquela emoção de querer ter bons resultados, vai se enchendo de energia. Agora, na virada do ano, na virada desse mês, a gente começa a ver os resultados. Então, eu estava avaliando os resultados de alguns dos nossos clientes por aqui, e a gente percebe que nesses indicadores de vendas, por mais que as metas estejam claras para todos, estabelecidas para cada um da equipe, de cada um dos produtos, muitas vezes o resultado tão esperado não aparece. Como é que estão as coisas por aí? Você já está apurando os resultados desses indicadores nessa semana, a partir dessa semana? Tem várias empresas que os indicadores saem rápido, né? Tem outras empresas que os indicadores saem na segunda semana do mês, por aí. Se aí por aí você só consegue apurar os resultados de um mês depois da segunda semana do mês posterior, já liga o seu sinal de alerta, porque esse é um problema, certo? Agora, não só em relação a indicadores, né? A gente precisa também estar buscando, avaliando também a evolução das ações, né? Daquilo que foi programado para fazer, né? A execução dos projetos da sua área, né? Tem vários gestores que na virada do ano planejaram seus projetos, escreveram seus planos de ação e estavam lá cheios de expectativas, e agora nessa virada do mês precisa avaliar se aquilo que foi programado realmente aconteceu ou não.
certo? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui alguns itens importantes para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. A tela também para vocês. Aqui, isto. Primeira coisa, então. Essa daqui. A semana mais importante do gerente. Certo? Por que eu falo que essa aqui é a semana mais importante dos gerentes? Porque aqui, como eu comentei, a vida se mostra real. Aquele planejamento, né, tudo aquele desejo, aqueles sonhos, aqui agora você vai ver ele acontecendo de verdade. E essa realidade, que na virada do ano a gente pensa que as coisas vão se transformar, que as coisas vão ser melhores, que as coisas vão fazer e acontecer, aqui a gente vê que na verdade não é bem assim não. Mudou o ano, mas o cenário, o ambiente, os desafios, eles continuam no nosso dia a dia, a realidade bate a porta e a gente precisa encarar essa verdade de frente, certo? E aí, um ponto importante que você precisa avaliar, duas vertentes que você precisa avaliar, é principalmente como que estão os seus resultados dos indicadores e também como que está a evolução das ações. Aqueles projetos que você tinha previsto, que você tinha imaginado, que você estava pensando em tirar do papel, o que isso realmente evoluiu nesse primeiro mês. Quando eu falo sobre essa questão de resultados e indicadores, isso é uma coisa muito importante porque são as duas grandes vertentes que direcionam o trabalho do gerente, do gestor, de você, líder da empresa. Eu preciso olhar para o resultado, com foco nesse resultado, tudo aquilo que a sua empresa, o seu setor, a sua equipe estão executando para gerar um resultado. Maiores vendas, maior lucro, maior produtividade. Mas este resultado vem das ações, né? As ações ali do que acontece ali no dia a dia, na rotina ali do seu setor, entendeu? E essas ações precisam ser realizadas dentro deste contexto. Tudo aquilo que você vai fazer precisa melhorar, contribuir para evoluir os seus resultados. Então, por isso que eu comento, né, que as ações, os resultados dos indicadores e as ações são as duas grandes vertentes de qualquer gestor. Peraí que agora que eu vi que... Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho, porque senão eu trabalho isso. Então, os resultados dos seus indicadores e a evolução das ações. Duas vertentes que direcionam o trabalho de você aí, líder da sua área, certo? Tenha foco nisso. E aí, nós precisamos colocar esse momento dessa próxima semana dentro de um contexto, dentro de um ciclo de trabalho e que você está realizando por aí. Então, vou colocar aqui, deixa eu escrever aqui, qual que é esse ciclo de trabalho, que momento que você deve estar no seu dia a dia. O seu ciclo de gestão, né, os rituais de gestão em que vocês estão. Então, tudo começa com uma definição dos grandes desafios, né, o alvo que você estabeleceu. Então, lá no final do ano, né, você pensou lá em quais eram as grandes metas, quais eram os resultados que vocês gostariam de alcançar, né? A grande estrela que está lá na frente, cujo qual vocês estão buscando correr atrás. Perfeito? Qual é a grande meta da sua área? Então, eu quero vender X milhões, X mil reais. Eu quero aumentar a produtividade da minha equipe, diminuir os erros aqui da minha área, né? Diminuir o retrabalho, enfim. Foi lá e estabeleceu o alvo. Nesse momento, depois que você estabeleceu o alvo, você vai lá e faz uma série de análises. Ou seja,
Como que eu vou alcançar esse objetivo? O que eu preciso fazer? Onde que estão os principais gargalos aqui dentro da minha área, né? Então, se eu preciso aumentar o volume de vendas daquele determinado produto, onde que eu tenho oportunidades no mercado? Qual é o vendedor que tem um resultado pior nesse momento e que eu preciso atuar nele mais direcionado? Então, uma série de análises. Essas análises vão levar você a propor ações, né? Mais uma vez, indicadores e ações. O que eu preciso fazer? Então aí você foi lá e desenhou. Imagina que você tenha desenhado o seu plano de trabalho para esse início desse novo ano, né? Então, eu vou lá capacitar aquele vendedor, eu vou direcionar as minhas abordagens comerciais para aquele determinado público, eu vou mostrar e criar ali novas peças de divulgação desse meu produto, desse meu item, certo? Ou fazer algumas ofertas, uma série de ações que vão levar você, que vão fazer com que você consiga, então, alcançar esse alvo. É isso, a lógica é essa. E, por fim, nesse nosso ciclo, vem, então, o acompanhamento. O acompanhamento é a hora de você olhar para aquilo que aconteceu e você saber como que está a situação. Alcancei ou não alcancei esse resultado? Alcancei ou não, realizei ou não essa ação, certo? É aqui no acompanhamento que a gente está agora. É nesse acompanhamento que nós estamos aqui. É você olhar no acompanhamento para os seus indicadores e para as suas ações e falar, não, beleza, é isso mesmo, a gente está no caminho certo, ou não, a gente precisa rever algumas situações, a gente precisa repensar algumas ações, talvez o que a gente analisou não estaria muito certo. Então aqui, nesta semana de fevereiro, nessa primeira semana de fevereiro, é o momento de você se dedicar fortemente a esse acompanhamento. Né? O mês de janeiro já está acabando por aí, agora é hora da gente meditar, olhar sobre ele, ver exatamente como as coisas aconteceram por aí. Concordo? Certo? Deixa eu trazer isso aqui para cá, essa tela para cá, para ficar melhor para vocês. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é como que você pode fazer um melhor uso desta semana que está começando, dessas próximas semanas de fevereiro, para fazer esse acompanhamento, para colocar em perspectiva os seus resultados, as suas ações, como que você faz isso na vida real, né? Não só na teoria, como que você faz isso. E isso é importante por quê? Para a gente não desanimar, para a gente não desanimar a equipe, né? Então eu preciso olhar para os resultados do que evoluiu nesse primeiro mês do ano mesmo e olhar para aquilo, avaliar o que deu certo, avaliar o que deu errado e trazer maior energia para a equipe. Se logo na virada do primeiro mês do ano você já desanimar com o que apareceu, a sua equipe vai sentir isso. E aí, qual é o pior cenário? Todo mundo entender que essa área, que o seu setor nunca avança, que é sempre mais do mesmo, que as coisas parecem que não evoluem, certo? Esse é o pior sentimento que você pode criar na sua equipe. A gente não pode deixar isso acontecer. Pelo contrário, por maiores que sejam os desafios, nós estamos juntos para trabalhar, nós estamos juntos para desenvolver essa série de ações, para alcançar esses resultados. Então, vamos lá. Vamos aproveitar essa primeira semana para fazer esse acompanhamento direito, da melhor maneira possível. Combinado? Tamo junto? Então, olha só. Como eu comentei para vocês, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, né, entender nesse primeiro momento, é isso aqui, ó. Primeira coisa. Você começa o seu acompanhamento avaliando 3 itens. Primeira coisa é, o que deu certo? O que funcionou por aí? Não tá estranho isso?
Tô tentando aqui descrever com a caneta, mas a letra do rapaz é complicada. Então vamos lá. O que deu mais certo? O que funcionou por aí para vocês? Quais são os resultados positivos que vocês alcançaram? Olha para os seus números, olha para aquilo que evoluiu e destaca alguns pontos positivos, certo? Quais daquelas linhas de produto você vendeu bem? Qual é aquele vendedor ou aquele profissional que se destacou em alguma situação? E realça isso. O que deu certo? O que funcionou aí no seu setor nesse primeiro mês? Perfeito? Isso aqui é muito relevante. Primeiro, para você realmente entender que algumas coisas estão acontecendo, evoluindo, as pessoas estão contribuindo, você listar e olhar para o cenário, listando o que realmente está funcionando, que está dando certo, isso te dará maior energia, isso lhe animará para poder falar assim, não, opa, as coisas também não estão tão ruins assim não, também não é esse caos todo não, as coisas estão evoluindo. Então começa listando aquilo que deu certo. Por exemplo, que boa prática que você realizou nesse mês. Olha, eu programei de fazer reuniões com a minha equipe e agora as coisas estão dando certo. Eu programei de abordar um determinado cliente dessa maneira, testar novas abordagens e conseguir converter melhor essa venda. Então, liste resultados gerais aí da sua área, o que vocês alcançaram como um todo. Resultados positivos das pessoas aí da sua equipe, comportamentos positivos e boas práticas que você tem desenvolvido. Então começa aí olhando por aquilo que deu certo. Depois, é importante encarar essa vida real de frente e dizer o que deu errado. Quais foram os problemas que vocês tiveram? Onde o resultado não foi tão positivo como que você gostaria. Então, o que deu muito problema por aí? Gente, agora que eu vi aqui a tela, eu tô compartilhando a tela, falei que a letra estava ruim, mas a tela estava só em mim. Pera aí que eu vou voltar aqui com vocês. Olha só como é que estava a letra horrível aqui. Deixa eu aproveitar, deixa eu consertar isso aqui antes da gente evoluir, pessoal. Vai me alertando isso aqui nos comentários, hein? Aproveitando aqui, ó, o Robson deu bom dia, Vinícius, Cíntia, Márcio, bom dia a todo mundo, estão aqui acompanhando. Deixa eu organizar essa letrinha aqui. Deixa eu descartar essas anotações da tinta. Vamos voltar aqui. Vem comigo. Isto. Nesse acompanhamento que eu estava comentando, é justamente isso. Agora vamos tentar escrever um pouquinho melhor. Peraí. Nesse acompanhamento, você olhar primeiro aquilo que deu certo, aquilo que foi positivo, as coisas que funcionaram para vocês aí, que era o que eu estava comentando aqui agora. Depois, olha aquilo que deu problema. Quais foram os resultados ruins que vocês tiveram? Tá? Então, eu tive um problema nesse determinado indicador, né? Eu estava querendo, por exemplo, que a minha venda no mês tivesse alcançado 50 mil, 100 mil e nós alcançamos 20 mil, 30 mil. Esse é um erro, esse é um problema gigantesco. Onde que foi que deu esse erro? Né? Qual foi a linha de produto que teve o pior resultado? Qual é o vendedor que teve o pior resultado? É desdobrando, analisando esses resultados macros para você identificar onde deu o problema, certo? E também, pessoal, em termos de ações, né? Quais são as ações que você planejou em fazer, pensou em realizar e que não funcionaram, que não deram certo?
Identifique isso claramente. Primeiro, o que deu muito certo, porque que bom, que energia legal, que coisa bacana, as coisas estão saindo do papel, mas o que é gargalo? Identifique isso, tanto em termos de indicadores de resultado, quanto as ações. Você programou de fazer uma determinada atividade, pensou que ia dar conta de fazer, passou o mês inteiro e aquilo ali ainda está no papel, não consegue sair. Liste isso, identifique essas programações que não se realizaram. E por fim, nesse primeiro momento de acompanhamento, avalie também quais são os itens que estão em andamento. O que ainda precisa ser feito? Talvez um mês foi muito pouco para realizar. Tem várias atividades aqui que você precisa dar uma prioridade, dar um olhar mais priorizado por aqui, né? A gente também não quer realizar todos os desafios do ano no primeiro mês, né? Então tem uma série de ações que estão ainda em andamento, perfeito? Então, o que deu muito certo, o que deu muito errado e o que ainda está em andamento, certo? Combinado? Tira um momento essa semana para você fazer esse tipo de avaliação. Aqui você está mapeando como que foi o seu primeiro mês, certo? Coloca lá, tipo, nos 2 primeiros dias da semana que vem, segunda e terça-feira, tira um tempinho para você fazer essa reflexão, tá? Quais os indicadores se o resultado não foi tão positivo ou foi muito bom, e quais as ações que não foram executadas ou que foram bem executadas. Primeiro ponto nesse acompanhamento. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, nesse primeiro momento, o que você vai fazer? Começa com uma reflexão. O que deu certo, o que deu errado. Segundo ponto, segundo passo. Analisar quais são as causas dos desafios não alcançados. O que eu estou querendo dizer? Por que essa ideia não saiu do papel? Por que essa ação não foi realizada? Por que o indicador não foi alcançado? Quais foram as barreiras que vocês tiveram para as coisas não andarem, não evoluírem do jeito que vocês gostariam esse ano? Perfeito? Mais do que no primeiro momento, naquela reflexão, você está apontando o que deu errado ou o que deu muito certo. Você está olhando para as coisas. Aqui você já vai olhar com um olhar mais criterioso sobre os fatores que levaram a esse resultado ruim. Então, quais foram as causas desse resultado ruim? E aí, eu trago aqui para vocês algumas principais causas que a gente vê por aí, que levam as pessoas a terem uma grande disposição, mas na hora de executar, as coisas não andarem como elas gostariam. Perfeito? A primeira ação, uma primeira causa muito comum nesses itens é a gente pensar. Primeiro ponto aqui é a gente pensar que é muito fácil. Eu estava pensando que seria fácil escrever com essa caneta aqui, né? Não. A gente pensar que é muito fácil. Todo mundo, né? Nós somos cheios de esperança na virada de um novo ano e todo mundo acaba tem prazos curtos para a realização de uma ação. Então, por exemplo, teve um cliente meu essa semana que ele tinha programado a implantação de um novo software ali para controlar os seus processos, né, as etapas de vendas, né, tipo um pipe mesmo, né, de evolução das etapas. E ele colocou para implantar esse novo software na primeira semana de janeiro. Virou o mês e o software não está funcionando. Por quê? Primeiro, porque a gente sabe que implantação de novos softwares não é tão fácil assim. Não é de uma semana para outra que a gente vai realizar,
né? Depende por mais que o processo ali na teoria do software já tivesse sido desenhado no final do ano passado, mas no dia a dia, uma semana é muito pouco, até as pessoas entenderem o uso desse novo sistema, até esse novo sistema entrar na rotina das pessoas, né? Sair ali de um sistema antigo e entrar no sistema novo. Não é tão simples assim. E esse pensar que as coisas são fáceis é realmente uma das grandes barreiras para a gente executar e tirar as nossas ideias do papel. Porque a gente, na hora de planejar a execução de uma ação, a gente pensa na execução da ação na teoria. Não, isso aqui, se eu ensinar esse software para as pessoas, esse software é muito simples, isso aí vai funcionar. E aí a gente pensa que é só aquela ação que existe na nossa agenda. E não é, né? A gente sabe que não é. Tem milhares de outras coisas para acontecer. E aí, essa ação que na teoria é simples, lá na vida real, ela vai consumir um tempo maior. Porque ali naquela semana, talvez nem todas as pessoas da equipe estariam disponíveis para poder ouvir a sua apresentação do software. Talvez ali na hora de configurar alguma coisa na rede dá um determinado problema. Então tem uma série de situações que nós precisamos prever. E muitas vezes as nossas realizações não acontecem porque a gente acha que ela é muito fácil. E chega na vida real, não dá certo. Então a minha dica aqui, se você está achando que a situação é muito fácil, a minha dica aqui é para você se aprofundar no entendimento da ação. Se aprofunde naquilo que precisa fazer. O que você precisa fazer? Certo? Pensa lá. Então, na segunda-feira de manhã eu vou agendar esse horário de treinamento com a equipe. Na terça-feira eu vou realizar esse treinamento. Na quarta de manhã a gente vai criar os perfis dos usuários desse novo sistema. Na quinta-feira eu vou dar uma outra retomada sobre o uso do sistema. Na sexta-feira a gente vai reavaliar isso. Fechou a primeira semana. Na outra segunda-feira, eu vou tirar as principais dúvidas que as pessoas tiveram no uso. Depois eu vou chamar um a um para avaliar como que está a execução e evolução do uso do sistema com aquela pessoa. Quando você começa a dividir a grande ação, implementar novo software em atividades menores, você vai se aprofundando sobre o que é preciso fazer. Você vai tomando consciência de que as coisas não são tão fáceis como deveriam ser e você vai estimando prazos mais realistas. É óbvio que aqui eu não estou falando para você estender prazo porque a vida é difícil, não. Estou falando para você se aprofundar e entender o que é preciso fazer. Tá certo? Perfeito aí? Estão gostando, pessoal? Tirando essa letra horrível minha que eu trouxe para vocês aqui hoje. Vamos lá. Outra coisa, um outro motivo que levam as pessoas a não alcançar esses resultados ou a não conseguir executar as ações, eu vejo muitas vezes nas empresas, na verdade, os gerentes eles têm uma série de dúvidas, uma série de indefinições. Planejou o que queria fazer, pensou que deveria ser feito, mas na hora da execução, algumas coisas não estão muito bem definidas. Você já viu assim, já passou por essa situação de que fala assim, eu preciso fazer uma determinada atividade, mas eu não sei o que a diretoria está pensando, a diretoria não definiu algumas situações, né? Talvez se eu fizesse de uma determinada maneira, mas eu não sei se eles vão aprovar. Eu não sei se eu vou para um sistema ou se eu vou para o outro. Eu não sei se eu envolvo toda a equipe agora ou se eu envolvo a equipe depois. Eu não sei se o cliente vai gostar. Já se deparou para uma realidade como essa? Uma série de indefinições que vão surgindo à medida que você vai executando a determinada ação. E é aqui que é um grande gargalo dentro das organizações. Porque aí as pessoas elas acabam sendo consumidas por essas indefinições, por essas dúvidas, né, por falta de direcionamento. E aí as coisas não andam. Então,
Ah, sim, Reor, eu planejei, eu vou dar esse exemplo, vou usar muito esse exemplo do sistema. Eu planejei implementar esse sistema, mas eu não sei se esse determinado passo aqui de conversão da negociação com o cliente, a diretoria vai aprovar. Eu não sei se eles vão me deixar dar ou não vão deixar dar desconto quando chegar nessa situação. Não tem uma política de desconto escrita nessa empresa. Eu não sei se o diretor quer participar desse determinado em todas as negociações. Eu não sei se eu posso mandar o funcionário embora. Eu não sei quando que vai entrar um novo funcionário. Percebe isso? E aí as coisas não andam, né? Você vai se atolando em indefinições, em dúvidas, e as coisas não andam, porque você está lá esperando para marcar um determinado treinamento. Se você não sabe se o diretor quer participar ou não quer participar, você vai chamar todo mundo, se vai ser online, se vai ser presencial, nessa loucura que a gente ainda está vivendo. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com as indefinições. Cuidado com aquilo que você não está sabendo para onde ir. Perfeito? E a minha orientação aqui é a seguinte. Se você não sabe, então liste as suas dúvidas, faz uma lista e leve ao líder, certo? Leva para o seu líder. Se você tem dúvidas sobre, não dúvidas, eu estou falando dúvidas do projeto em si, entendeu? Então, nós vamos nessa etapa aqui do processo que a gente está revisando. Nós vamos fazer isso manual ou nós vamos buscar uma alternativa automatizada? Essa é uma dúvida importante. Talvez buscar uma alternativa mais automatizada leve a um aumento do gasto, né, dali para executar esse processo. Por outro lado, aumenta a produtividade. Ou se eu for colocar essa atividade ser automatizada, aquele meu funcionário eu vou ter que trocar ele ali, porque ele não tem muita dinâmica com tecnologia. Então, essas definições de projeto, né, de escopo do projeto, de tratamento disso, tenha todas essas indefinições listadas e definidas, tá? Não deixe que isso se torne uma barreira na execução do seu projeto. Essa semana eu fiz um desenho aqui para vários dos meus clientes, dos gerentes que a gente apoia, que é o seguinte, veja só, você tem aqui o objetivo de alcançar, nem sei desenhar uma estrela, vamos lá, alcançar essa estrela, certo? Esse resultado bacana que você quer aqui, fazer uma estrelinha bonita, isso. Esse aqui é a sua meta, é o seu grande alvo a alcançar. Você está aqui nesse caminho, você está vindo em direção a esse alvo, certo? Várias ações que você se propôs a fazer para no final alcançar aqui esse objetivo. Um ponto é importante. À medida que você está executando, podem surgir dúvidas, indefinições. Então, posso trocar minha equipe? Posso mandar a gente embora? Tenho o orçamento para implementar essa nova etapa do processo? Certo? O que você precisa fazer? Se você bater aqui nesse bloco de dúvidas e ficar agarrado, as coisas não vão andar, não vão evoluir. O que você precisa fazer é, primeiro, sinalizar a dúvida. Sinaliza a sua dúvida. Levanta a mão e fala, tenho dúvida. Segundo, proponha, que aí é o ponto diferencial, proponha alternativas. Proponha uma alternativa. Muitas vezes, o seu diretor, o presidente da empresa, ele se sente incomodado quando você tem esse determinado tipo de conversa com eles, porque ele fala assim, mas eu contratei você para você definir, eu contratei você para você executar, e você vem aqui cheio de dúvidas. E aí o diretor fica indignado com como que o trabalho não anda, né? E aí você sai de uma reunião como essa com o seu filme queimado. Por quê? Porque mais do que sinalizar as dúvidas, você precisa propor as alternativas.
Pensa só, o diretor, ele existe para tomar decisões. E você, gerente, existe para coordenar a execução dessas atividades. Embaixo do gerente, tem lá a equipe. Só que é o seguinte, as pessoas não gostam muitas vezes de tomar decisões. É difícil, né? Quando eu tomo uma decisão, eu acabo tendo que escolher um lado. E se eu escolher o lado errado, eu vou ser responsável por isso. Então, o diretor, muitas vezes, eles adiam a tomada de decisão para deixar acontecer. Ele pede para você fazer uma determinada atividade, não dá muito bem o direcionamento, você fica ali perdido, certo? E as coisas não evoluem. Então tem que mudar essa realidade, não dá para ser assim. Qual é o seu papel, a sua função aqui como gerente? É alcançar os resultados e realizar as ações. Foi isso que a gente começou falando aqui. Para isso, qual é a sua alternativa? O que você está propondo para tirar os alvos, tirar os bloqueios dessas indefinições? Percebe? Então, por exemplo, não alcançou, deixa eu voltar aqui um pouco para mim. Não alcançou o seu resultado de venda. Então, lá naquela reflexão inicial, você está olhando o que deu certo, o que deu errado, o que ainda está em andamento, por que a gente não alcançou essas vendas, onde que foi o problema. Ah não, tem ali o Joãozinho, um vendedor, que está ali com um resultado ruim e o Joãozinho não consegue evoluir, não consegue bater as metas. Você chegou nessa análise que o problema principal ali está ali concentrado no vendedor Joãozinho. Agora, quando você está olhando as causas dos desafios, você pensou que era só dar um treinamento para o Joãozinho, que o Joãozinho ia deslanchar nas vendas. Um treinamento ali de uma semana faria o Joãozinho mudar e voltar a vender mais ou passar a vender mais. Só que as coisas não são tão fáceis. Tem um trabalho maior e aí surge uma indefinição. O que eu faço com esse funcionário? Eu troco por outro? Eu posso, na verdade, direcioná-lo ele para uma outra área da empresa? Eu vou ter que investir mais ainda na capacitação do João, desse Joãozinho? Tá vendo? Surgem dúvidas aqui. E aí, você vai ter que alinhar isso com o diretor, o que vai ser feito em relação a esse funcionário. Nesta reunião, liste as indefinições, sinaliza aqui onde tem problema. Voltamos? Me digam aí se a gente já voltou certinho. Travou aqui o programa que fazia a transmissão, mas acho que agora a gente já retomou, certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Me digam aí, está tudo ok. Beleza. Olha só, o que a gente estava comentando aqui. Estou aqui? O que a gente estava comentando era sobre essas reflexões sobre o resultado. Esse momento de indefinição. E eu estava dando um exemplo prático para um pessoal na área de vendas, tá? Então, eu não sei se tinha travado há mais tempo, então eu vou voltar aqui nesse exemplo que eu estava dando. Então lá, você está ali na virada desse mês, fechou os resultados de vendas de janeiro, olhou ali e viu que o indicador de vendas principal da sua área comercial não foi alcançado. Você vai lá e vai fazer as análises. O que deu certo, o que deu errado, o que ainda está em andamento, onde tem problema ali que levou você a não alcançar esse resultado. E aí, no exemplo que eu estava dando, o gerente chega à conclusão que o problema estava concentrado em um vendedor, estava concentrado ali no Joãozinho. Perfeito. O João não está contribuindo, ele não está se desenvolvendo,
E aí, uma das causas desse problema é talvez que o João não está tendo essa capacitação necessária. Um dos perigos é quando você acha que simplesmente treinar o João é algo fácil. Não é tão fácil assim. Não é em uma semana de um treinamento que ele vai mudar o comportamento. Então, não planeje uma capacitação só pontual, muito rápido. Vou treinar o João aqui uma semana e ele vai voltar a vender. Não vai. Tem que ser algo mais profundo, maior. Perfeito. Então, quais são? O que poderia ser... nessa análise, não é tão fácil assim. Nessa análise do João, as coisas não são tão fáceis. Então, o que eu poderia fazer? Pense então nas dúvidas que você tem para levar as alternativas. Eu posso mandar o João embora. Eu posso direcionar ele para uma outra área da empresa. Eu posso investir mais na capacitação dele. Eu posso colocar ali um vendedor que tem uma performance melhor para estar mais próximo do João, mostrando ali boas práticas. Eu posso trazer o João para conviver um pouco mais perto de mim, que sou gerente, para ele entender um todo, que não é só vendas, que o resultado dele impacta toda a empresa. Eu posso conversar mais com o João para entender talvez os seus desafios pessoais, né? O quanto que ele está ali concentrado para essa atividade. Tem uma série de dúvidas do que podem ser feitas, de definições que podem ser feitas em relação ao tratamento desse funcionário. Algumas dessas situações dependem da aprovação da diretoria. Eu não posso simplesmente da noite para o dia mandar o funcionário embora em algumas empresas, né? O gerente tem que alinhar isso com a alta liderança. Então, nesta reunião com o diretor, o que você vai mostrar é, peraí, deixa eu fazer agora a canetinha de uma outra cor. Peraí, eu não alcancei minha meta. Entre outros motivos, mas o principal foi por conta do nosso amigo João aqui. Foi nosso amigo João que avacalhou. Eu tenho aqui, então você está sinalizando. Temos um problema. Eu tenho aqui para resolver esse problema uma série de alinhamentos, senhor diretor, senhor dono da empresa, que eu gostaria de ver com você. A gente precisa tomar uma série de decisões em relação ao João. Trazer o problema para a alta liderança é simplesmente contar problemas. Tem que avançar. Tem que propor justamente as alternativas. Qual é a sua proposta em relação ao tratamento com o João? Percebe? Então, olha, eu entendi, nós temos uma concentração de resultado ruim focado nesse funcionário, ele está passando por algumas situações pessoais, enfim, e eu estou propondo trazê-lo para mais perto, para eu capacitá-lo diretamente ali na realidade do dia a dia, entender quais são os seus gargalos e desenvolvê-lo para um próximo período. Se até os próximos 2 meses o João não performar bem, aí a gente volta e toma uma atitude de redirecionamento de carreira com ele. Pronto. Então você vê que aqui uma situação de dúvida é resolvida, que é uma das causas dos desafios não alcançados, certo? Muitas vezes também os seus desafios eles não são alcançados porque não dependem só de você, certo? Essa aqui é uma situação, depende do apoio da diretoria, depende do próprio João se comprometer e avançar, perfeito? Então, se dependesse só de você, talvez o resultado seria muito melhor, mas não depende. Então, cuidado, né? Cuidado para não achar que tudo é muito fácil, cuidado para não se embolar num volume de dúvidas e indefinições, volta e leva ao seu líder, mais do que só o problema, as alternativas. E quando não depende só de você, envolva todo mundo, certo? Envolva todo mundo. Traga todo mundo para junto, para apoiar. Envolva o diretor, envolva o dono da empresa. Olha,
Temos um problema aqui para tratar, vamos conversar sobre o desempenho desse funcionário, do desempenho do João. Se a equipe está ali meio desmotivada, porque o João está comprometendo o resultado, traga todo mundo. Olha, não vamos também só jogar pedra nesse funcionário, não. O que cada um de vocês, cada um de nós pode fazer para envolvê-lo e melhorar a sua performance? Envolva as pessoas no desafio, tá? Tira de sobre você só toda essa carga desse resultado ruim. Não assuma exatamente tudo se essa ação não depende só de você. Perfeito? Uma dica legal sempre para você envolver todo mundo é relembrar sempre qual é o desafio, certo? E qual que é o ganho desse desafio. Nós precisamos todos contribuir para ajudar o João a aumentar o seu desempenho, porque nós temos lá a meta no final do ano, a meta no final do mês. Todo mundo precisa alcançar esse resultado, porque com isso a empresa vai crescer como um todo, vai dar melhores oportunidades para vocês, vai dar melhor retorno de trabalho, de qualidade para vocês, certo? Então, até para a gente fechar aqui, pessoal, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Vamos fazer aqui uma listagem do que vocês podem fazer aqui ao longo da semana. Perfeito? Nós estamos falando aqui sobre a principal semana do ano, que vai começar agora em fevereiro, né? Essa primeira semana do ano ela é importante para que você consiga avaliar seus resultados, perfeito? Então, nessa primeira semana, divida o seguinte: segunda e terça-feira, faça uma análise das suas metas, certo? Pega lá os seus indicadores, quanto que foi o seu resultado, alcançou ou não alcançou, aquela análise que a gente comentou ali, o que deu certo, que foi positivo, o que foi negativo, o que ainda está acontecendo. Desdobre a análise sobre essas suas metas, sobre os seus resultados, certo? Tira aí, estou colocando 2 dias, conforme a sua disponibilidade, né? Também a gente pode achar que você tem que ter todo o tempo disponível para fazer essas análises, mas programe isso. Olhe para os seus indicadores logo no início dessa próxima semana. Depois, pega ali quarta e quinta-feira e vá alinhar as propostas, certo? Das ações. Revise o seu plano de ação. Isso é importante. Aquelas indefinições que a gente comentou, aquelas alternativas que você vai estar propondo, revise o seu plano de ação. Aquela ação que ficou agarrada, que você vai procurar uma alternativa para realizá-la, aquele prazo que você pensou ele muito curto, achou que ela era muito fácil, divida uma macroação em atividades menores, reflita sobre o que vai ser feito. Não só sobre aquilo que você quer, mas aquilo que você vai fazer para você alcançar esse resultado. E na sexta-feira, não deixa de fazer isso, pessoal. Na sexta-feira, converse com o seu time. Faça sua reunião com eles. Envolva as pessoas. Certo? Traga todo mundo. Pessoal, viramos o mês de janeiro e vai contar para as pessoas. Está aqui o nosso resultado, está aqui como que foi o nosso desempenho em relação à nossa meta, está aqui a nossa avaliação de ações que precisam ser realizadas, né? Então, tirar algumas ideias do papel, treinar, capacitar, envolver, trazer novas abordagens, trazer novas ações que precisam ser feitas, direcionar o caminho das pessoas ao longo desse mês que está começando e
e envolvê-los nesse grande desafio que a gente estava comentando. Então, 3 pontos importantes para você fazer o melhor uso dessa semana que está começando agora em janeiro, tá? Comecei falando aqui sobre a importância de olhar resultados, metas, ações, seus projetos em andamento e time, envolver a equipe. Perfeito? Você vai começar essa próxima semana, o segundo mês desse novo ano, engajado, envolvido, trazendo todo mundo, tá? Não vai ficar ali desanimado porque o mês de janeiro a gente estava cheio de esperança e as coisas não deram certo, nada disso. Você já vai direto para aquilo que precisa ser feito, vai trazer mais energia para as pessoas, vai trazer maior energia para você, disposição para continuar avançando nesse novo ano. Tá certo? Gostaram? Essa aqui foi uma live um pouco improvisada. Uma live um pouco improvisada, mas eu não poderia deixar de fazer essa live aqui hoje, justamente pela importância desse momento em que nós estamos, né? Nessa virada desse primeiro mês. Então eu resolvi fazer ela aqui meio aleatória mesmo, meio improvisada, num horário diferente do que o que geralmente a gente faz, né? Geralmente eu faço as nossas lives nas segundas-feiras, mas esse aqui é um modelo que eu estou querendo trazer, testar algo mais informal, mais despojado, num dia mais tranquilo também, né? Porque segunda-feira à noite, muitas vezes as pessoas já estão ali cansadas do primeiro dia da semana, já está ali mais desanimado. Então, estou querendo testar novos formatos aqui no nosso canal. Tá certo? Me digam aí se vocês gostaram, se fez sentido isso para vocês. E a gente vai trazendo mais conteúdo. Eu quero trazer esse ano uma série de novidades para vocês. A gente está preparando muita coisa aí nessa retomada aqui do nosso canal. Algo mais próximo da realidade, que vai contribuir mais para o dia a dia de vocês. Tá certo? Então, deixe também o seu comentário, né? A sua dica, sua sugestão de conteúdos para nós. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo e, principalmente, coloque em prática isso que a gente está falando aqui. Segunda e terça-feira, olhe os seus resultados. Quarta e quinta, olhe o seu plano de ação. Sexta-feira, não deixa de fazer a reunião com o seu time. Coloque em prática para você vivenciar esses avanços. Tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Foi excelente. Gostei demais da conta desse formato. Pessoal, um abraço e até mais. Tchau, tchau.